Vamos conversar agora sobre a última parte da nossa aula. Aqui a gente vai ver uma junção entre todas as discussões que nós fizemos sobre formas de pensamento, através da linguagem, perdão, e a ideia de sociedade de massas. Vamos relembrar alguns conceitos importantes. O que é a sociedade de massas? A gente está falando de um agregado que tem uma baixa organização interna. Então eu vou pensar numa parte de uma sociedade, vou pensar numa coletividade que entre si não processa relações e laços sociais fortes, tá? É importante lembrar que a noção de sociedade de massas não é só do capitalismo. Eu posso rastrear isso ao longo da história em diversos momentos. O exemplo mais clássico, talvez a gente pensar no panis et circenses, né? Política do pão e circo. Eu dou o circo para evitar que as pessoas reclamem do pão, né? E aí elas ficam lá se divertindo com baixa organização entre elas, somente olha o gladiador, olha que legal, e não vão perceber o que de fato está acontecendo na vida coletiva, tá? Então isso não é uma característica só do capitalismo. Bom, mas no capitalismo ele vai tomar uma proporção maior e vai ter efeitos mais complexos dentro da sociedade, né? Aqui eu tenho a noção de que se há baixa organização interna dentro de um agregado que caracteriza a sociedade de massas, significa que então abre-se espaço para uma dominação que vem de fora. Então, se eu estou atomizado, se eu estou ali não olhando para quem está do meu lado, vem algo que é externo a mim, vem algo de fora, e isso consegue me abarcar rapidamente, me dominando simbolicamente. Então, isso é um ponto importante. O aumento da massificação, ele também está relacionado ao aumento da tecnologia. E a tecnologia de comunicação de uma maneira especial, né? Então, massificação é diretamente proporcional ao aumento, né, da tecnologia de comunicação. Isso já são características no capitalismo. Segura um pouquinho aqui que a gente já volta. E ó, continuando aqui, eu posso pensar, generalização acontece e é fundamental quando eu penso que eu não tenho essa organização interna. As pessoas se tornam genéricas, porque elas não estão conversando entre si, majoritariamente, e se transformando. Elas se tornam cada vez mais atomizadas. Isso vai ter dois caminhos e duas consequências ao longo da história. O surgimento da política de massa, que vai levar a uma compreensão de que a relação com o outro ela tem que ser extremamente simples, 0 ou 1, é bom ou é mal e simples. Isso vai dar passagem, por exemplo, a políticas de violência e é o que caracteriza a situação política dos regimes de extrema-direita de uma maneira mais contundente, mais óbvia, né? E historicamente a gente tem bastante precedentes disso. A política de consumo é o que a gente chama de que está tudo bem, é o que a gente está vivendo e a gente legitima isso dentro do nosso campo simbólico hoje, né? Então eu tenho a política do consumo, que através do marketing vai fazer a gente não escolher o que nós vamos comprar, mas nós passamos a ser escolhidos para comprar. Curioso que eu posso pensar tanto em política do consumo como consumo da política. Essa lógica também vai se aplicar à questão da democracia representativa através do voto, onde nós não escolheremos em quem votar, mas nós seremos escolhidos para votar em alguém. Bom, e tudo isso tem uma relação com a questão de linguagem, que é o que a gente vai ver aqui. Essa linguagem ela vai ser transmitida massivamente pelas tecnologias, que a gente já viu que aumentam aqui, e são proporcionais à massificação, beleza. A tecnologia que vai agora poder dar acesso a uma linguagem para um grande número de pessoas, vai precisar produzir linguagem cada vez mais padronizada para que essas diferentes culturas compreendam. Daí eu tenho o surgimento das marcas e dos discursos de marketing que são baseados muitas vezes em ação, em coisas que a gente pode compreender de uma maneira independente dos nossos valores, né? Então, as marcas aqui, Just Do It, enfim, o logo e tudo isso é pensado para se tornar uma mensagem, uma linguística padronizada.
Bom, essa padronização acaba fazendo com que nós, ao longo do tempo, adquiramos esses signos para nós, mesmo eles sendo totalmente distantes da nossa realidade. A gente brinca com isso, mas a gente vê memes na internet, isso se torna um meme, né? A coisa do YouTube, o Zap Zap, né? Isso acaba acontecendo porque são tecnologias que têm uma origem muito distante da realidade nossa, né? E a gente vai começar a emitir esses signos que são distantes da nossa realidade social, né? Bom, isso vai fazer com que essas pessoas acessem cada vez mais os recursos e o trabalho de marketing, certo? Quando isso aqui acaba atingindo essas pessoas que não têm na realidade delas nenhuma perspectiva crítica sobre esse processo, esse marketing ele vai adentrar no imaginário dessas pessoas através desses signos linguísticos de uma maneira quase automática. E aí a gente vai voltar àquele trio que a gente falou na aula 1, né? Se eu estou falando, significa que eu estou pensando, tá? E se eu estou falando e pensando, isso significa que eu tenho um embasamento social para isso. Eu vou acabar buscando na sociedade ou produzindo na sociedade coisas que não existem na minha realidade orgânica, ali no meu dia a dia, e vou buscar, inclusive, alcançar coisas que não têm uma relação direta com o meu dia a dia, que não estão ali na minha realidade imanente, né? Isso vai levar a uma massificação. As pessoas vão viver nesse ciclo aqui, certo? Gente, há resistências para esse processo? Claro que há. Mas as resistências, elas partem do pressuposto de que precisamos reconhecer esse processo nas nossas vidas e na vida da sociedade que a gente está. Beleza? Um abraço.